Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, segunda edição de hoje, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tem informação sobre possível chegada de reforço e tem informação sobre saída também. Lloyd Augusto, recém-chegado, pode deixar o Vasco da Gama. A passagem do angolano pelo Vasco pode ter sido relâmpago e você vai entender aqui nesse vídeo. A gente vai atualizar aqui a situação do Robert Renan, que está negociando com o Vasco, né? A negociação realmente caminhando para um desfecho positivo. A gente vai falar também sobre outro zagueiro que o Vasco está aí no radar, né? Que é o Joaquim, ex-Santos. Tem bastante coisa aqui para a gente conversar. Ingressos esgotados para Vasco e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Tudo isso você confere depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama. Muito obrigado a todo mundo que está se inscrevendo, todo mundo que está chegando, né, novo aqui no canal, ou então você que já assiste diariamente, mas esquece, né, de se inscrever. Dá uma conferida aí rapidinho, se inscreva, é de graça, não tem que pagar nada por isso, você ajuda muito aqui o canal continuar crescendo, o canal chegar para mais gente. Então é a única coisa que eu te peço. O conteúdo aqui é gratuito e sempre será gratuito. A única coisa que eu peço é deixa o like, que é de graça, e se inscreva, que também é de graça. É uma forma de você ajudar e contribuir aqui com o meu trabalho. Tamo junto? Deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. E vou começar esse vídeo falando de um parceiro do nosso canal, que é o Grupo Viriato. E eu pergunto para você, você conhece o Grupo Viriato? São mais de 40 anos prestando assessoria em questões tributárias, de contabilidade, de assistência jurídica e também gestão imobiliária e em contratação de seguros. O Grupo Viriato desenrola tudo para você que tem uma empresa ou que é apenas pessoa física. Qualquer tipo de burocracia, aquela coisa chata, o Viriato resolve. Precisa de um seguro para o seu carro? O Viriato resolve. Precisa gerir aquele imóvel da empresa, aquele apartamento da família? O Viriato resolve. Precisa desenrolar as contas, pagar impostos, fazer aquelas contas que a gente sempre apanha um pouquinho? Chama o Viriato resolve. O Viriato resolve tudo. Tem até assistência para o seu pet, isso mesmo, seu cachorrinho, seu gato, seu animalzinho de estimação. O Viriato também tem a melhor solução para ele. E o melhor de tudo, é uma empresa 100% vascaína, que está sempre ali no dia a dia do nosso clube e que ajuda a divulgar ainda mais o nome do Vasco e está sempre ao lado de quem está junto com o Vasco. Então, nada melhor do que você, precisando de algum tipo desse serviço, procurar o Grupo Viriato. Tem o telefone aparecendo na tela, tem o QR Code para você já ir direto entrar em contato com eles, e tem na descrição do vídeo mais informações. Grupo Viriato, parceiro aqui do canal Machão da Gama, e não só do canal Machão da Gama, parceiro de tudo que é relacionado ao Vasco. Bom, e eu vou começar falando aqui sobre Andrés Gomes, reforço recém-contratado pelo Vasco da Gama, colombiano, atacante de lado de campo, que foi anunciado essa semana pelo Gigante da Colina e que já está à disposição do treinador Fernando Diniz. Não para o jogo de hoje contra o Juventude, evidentemente, mas para a partida contra o Corinthians no final de semana e para o jogo contra o Botafogo na Copa do Brasil, Andrés Gomes já está à disposição, porque ele apareceu hoje no bid da CBF. Está registrado o colombiano e pode fazer a sua estreia já no próximo domingo contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Como eu disse, ele também já está apto para ser utilizado na Copa do Brasil. Colombiano que veio por empréstimo do Rennes da França e é uma grande esperança, né, do Vasco da Gama para esse restante da temporada. Atacante de lado de campo, ele mesmo disse que é um jogador muito veloz, de bom drible e pode contribuir aí com o nosso Gigante da Colina. Boa sorte aí para o Andrés Gomes, devidamente registrado no bid da CBF e já podendo estrear pelo Vascão. A estreia pode ser contra o Corinthians e esse jogo contra o Corinthians não tem mais ingresso, tá?
A partida vai acontecer em São Januário e a torcida do Vasco já esgotou todos os ingressos para esse jogo. Ingressos esgotados para Vasco e Corinthians. Teremos um caldeirão nessa partida contra a equipe paulista. Como eu disse no pós-jogo, né, do jogo contra o Santos, a relação entre o vascaíno e o time estava dando uma esfriada, né? Estava dando uma distanciada por conta dos péssimos resultados, do ano ruim em cima de ano ruim. Então o torcedor vascaíno estava, enfim, ficando um pouquinho desgostoso, né, do Vasco da Gama. Mas o torcedor do Vasco ama demais o clube, né? E uma vitória como aquela que aconteceu no domingo contra o Santos reacende, né, a esperança do torcedor vascaíno. O torcedor já abraçou de novo a equipe, já esgotou todos os ingressos para o jogo contra o Corinthians. Os ingressos em São Januário não estavam esgotando mais, né, porque o torcedor estava de saco cheio. Mas para esse jogo contra o Corinthians, ingressos esgotados. Vamos para cima do Corinthians tentar buscar mais 3 pontos aí nesse Campeonato Brasileiro. Mas antes ainda tem um duelo importante hoje, né? O Vasco enfrenta o Juventude em Caxias do Sul, jogo importantíssimo pelo Campeonato Brasileiro. Hoje só o Vasco joga, né? Então a oportunidade do Vasco subir e se distanciar ali da zona do rebaixamento, já que esse é um jogo atrasado. Mas vamos falar agora, meus amigos, sobre mercado da bola. E eu vou começar falando sobre um jogador que pode sair. Lloyd Augusto pode deixar o Vasco da Gama em breve. A informação é que o atleta angolano interessa ao Eyüpspor da Turquia. O Eyüpspor da Turquia tem interesse na contratação do Lloyd Augusto. E o clube de Istambul fez progressos significativos nesse processo de transferência. Deu uma avançada para contratar o Lloyd Augusto. A informação do amigo Rodrigo Silvério é que há poucos dias o Lloyd Augusto comunicou à direção do Vasco e também à comissão técnica que não estava muito bem mentalmente. A situação da mãe do atleta, que sofreu um AVC recentemente, e a dificuldade em se adaptar ao futebol brasileiro mexeram bastante com o jogador. Ele também teve uma virose que deixou de fora da relação da partida contra o São Paulo e agora contra o Juventude novamente ele não foi relacionado. Agora tem esse interesse do Eyüpspor da Turquia no jogador. O Vasco não deve fazer muito esforço para manter o Lloyd Augusto e a passagem do angolano pelo Vasco pode estar chegando ao fim. Ele pode retornar ao futebol da Turquia. Ele estava na Turquia, veio para o Vasco e agora pode retornar. Uma passagem que, se realmente acabar agora, não vai deixar saudade nenhuma, né, o Lloyd Augusto ao torcedor vascaíno. Enfim, quero a sua opinião aqui nos comentários. O que você tem a dizer sobre Lloyd Augusto e essa possível passagem relâmpago no Vasco da Gama. E agora a gente fala aqui sobre Robert Renan. O zagueiro Robert Renan, ex-Corinthians e ex-Internacional, está em negociações avançadas com o Vasco da Gama. Um dirigente do Zenit, clube que o Robert Renan pertence no momento, confirmou que o Vasco está negociando o empréstimo do jogador e que a negociação está avançando. O Alexander Medvedev, presidente do Conselho do Zenit, confirmou essa informação. O amigo Marquinhos, do Detetives Vasco, também apurou ali com o staff do Robert Renan sobre a possibilidade do atleta voltar ao Brasil. E o staff do jogador também confirmou que Vasco e Zenit estão conversando. Os russos já autorizaram, né, o zagueiro a buscar um novo clube por conta do limite de estrangeiros lá na equipe do Zenit. A informação foi dada em primeira mão pelos amigos do Na Torcida Vascaínos. A negociação está avançando e Robert Renan, em breve, pode ser reforço do Vasco da Gama. Mas, além de Robert Renan, a diretoria do Vasco trabalha com outro nome, fez sondagens ao zagueiro Joaquim, ex-Santos. Mas o Vasco só vai avançar no Joaquim caso não dê certo a negociação com Robert Renan, que nesse momento parece que está caminhando para um desfecho positivo, né? O Joaquim está no Tigres do México, que descartou o empréstimo nesse momento e deixou claro que só aceita vender o jogador. No ano passado, o clube mexicano pagou cerca de 8 milhões de euros ao Santos pela contratação do defensor. É isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Volto hoje depois do jogo, depois de Vasco e Juventude, se Deus quiser, para comemorar mais uma vitória do Vascão. Tamo junto, um abraço, saudações, até a próxima.